um termo de consentimento Sim, enfim, para que essa entrevista possa ser utilizada no trabalho de mestrado. Mas, ok, obviamente, todas as informações que estão aqui, o seu nome, os nomes de, enfim, se falar os nomes de filho, nome de companheiro, nada disso vai estar dentro da minha dissertação. ok, tá bom. É isso, a Filipa vai ter sua identidade resguardada, mesmo que os dados estejam lá, obviamente, os dados são para uma Ok, dissertação, mas pronto. Só preciso depois assinar esse termo, como estamos remotamente. A Filipa também tem alguma assinatura digital, se não, também podes imprimir e assinar e depois me mandar a foto disso, não tem nenhum ok, problema, ok, tá bom. tá bem? Pronto, então eu vou colocar para gravar para nós começarmos. A Filipa vai receber uma pergunta de consentimento, se aceitas que eu grave. Pronto. E Teclado agora, e gravação. yeah, já estamos a gravar. Ok. Já É estamos preciso a fazer gravar. alguma coisa? Não, não, Ok. já está gravado. Pronto. Então, Felipe, eu queria começar me apresentando, porque, enfim, deve ter lido a descrição do trabalho, mas né, não nos conhecemos propriamente. Eu sou a Laura, sou brasileira, eu tenho 27 anos. Eu vim para Portugal justamente para fazer esse mestrado que eu agora faço, Sim, do curso de Inovação em Educação na Universidade de Lisboa. sim. E agora estou no processo final da minha tese, da minha dissertação de mestrado, onde eu estou fazendo entrevistas com algumas Uhum. famílias do homeschooling, do ensino doméstico em Portugal, para tentar entender um tema específico que é o tema da autorregulação das crianças dentro do ensino doméstico. A gente vai falar um pouquinho disso mais profundamente depois. As perguntas, eu vou tentar não interromper a Filipa, porque a gente está remoto, porque é importante para mim que a Filipa diga verdadeiramente o que acha, o que pensa, quais foram as motivações reais para vocês estarem nesse Sim. processo, né, de ensino doméstico. Mas, obviamente, a Filipa pode sentir à vontade, inclusive, para me fazer perguntas no meio. É uma conversa mais do que uma entrevista. Eu vou tentar não interromper para, né, te deixar no fluxo normal. Pronto. Eu estimo que aproximadamente a gente vai ficar aqui uma meia hora, uns 30 minutos. Eu já fiz outras entrevistas que ficaram perto desse tempo. Se depois a Filipa precisar, enfim, sair em algum momento também, não tem problema, só me avisar, tá bem? Posso fazer uma pergunta? Claro, claro. O porquê do interesse no ensino doméstico? Pronto. Eu, logo que entrei no curso, queria trabalhar com tecnologias digitais e a relação delas com a educação, porque eu já trabalhava com isso no Brasil, já fiz pesquisa com isso no Brasil. No entanto, vários dos meus professores, hum, como é que eu posso dizer isso? Eram super ortodoxos no sentido de que achavam que a tecnologia era boa de qualquer jeito, o que importava era que nós dessemos computadores aos miúdos e Hum, pronto, vamos resolver as coisas assim. E eu não acho que as coisas são bem assim. Então eu tinha alguns professores que pensavam um pouco diferente. Um desses professores foi um professor que nos levou para vários lugares aqui perto de Lisboa para conhecer instituições de ensino diferentes. Eu entrei em contato com uma instituição que se chama Raízes, agora mudou, agora se chama Ser, que era uma escola, entre aspas, porque não tem status de sim, escola, mas que reúne crianças que estão inscritas em ensino doméstico, eu e a conheço. gente tinha lá, conhece? Então, a gente tinha lá uma quinta. Sim. Oi? Conheço de ouvir falar, não, Sim, não sim, conheço de sim, frequentar. sim. E eu, enfim, me interessei muito por aquele modelo, assim, isso é uma coisa que não existe no Brasil. E eu fiquei Isto, bastante curiosa com o fato de que aqueles pais escolhiam colocar as crianças no ensino doméstico, mas mesmo assim levar elas para um lugar que remete a uma escola, mas não é bem uma escola, tem algumas regras diferentes de escola, uhum, pensa a educação um pouco diferente. Então, isso me deixou muito intrigada sobre, né, as escolhas que a gente faz hoje em dia em relação à educação. E o que isso tem a ver justamente com a escola, né? Quais são as coisas da escola que fazem com que alguns pais, algumas famílias queiram que os seus filhos estejam fora dela,
percebe? Uhum. Então, eu acho que foi mais ou menos esse o meu caminho. Eu ia estudar exatamente a instituição, mas depois, como a instituição tinha suas próprias questões e problemas, até mudou um pouco, eu achei que era melhor não. E fui atrás de outras famílias do ensino doméstico, até para abranger um pouco a minha pesquisa em relação a Portugal mesmo. Mas é um assunto que eu tenho bastante, enfim, afinidade, curiosidade, então acho que veio daí. E vou sugerir que talvez essa entrevista possa ser usada para mudar um bocadinho o paradigma do Brasil em relação a estas famílias que agora estão a ultrapassar uma fase um bocadinho complicada. Sim, 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 com certeza. É, o Brasil tem um outro debate, né, associado ao ensino doméstico, que é, historicamente, o ensino doméstico no Brasil foi defendido por instituições religiosas. Uhum. E isso, de alguma forma, é positivo e, de alguma forma, o governo, pelo menos, via como negativo, certo? E de que isso talvez se tornaria uma doutrina religiosa, essas outras coisas. Então, além do fato de que o Brasil, há pouco tempo, atingiu as metas previstas para a educação básica na população geral, né? Eu tenho a sensação de que é uma questão de ciclo mesmo, né? É um país mais novo, pronto, a gente tem que passar por certas. Um, Estou a perceber. percebe balizamento das instituições para depois as pessoas, né, que vêm com ideias novas e acho que de certa forma até para enfim expandir um pouco que as instituições gerais da sociedade, balizantes da sociedade, são capazes de fazer e fazem, né? Mas eu concordo, eu acho que esse é um debate que vem sendo cada vez mais estudado pela universidade no Brasil, assim, que era uma coisa muito não se falava, a gente não entra nesse assunto, eu acho que agora é um pouco mais possível também. Não sei se pretendo voltar para lá tão cedo, mas definitivamente quero levar esse debate também para pesquisadores brasileiros. Eu ainda tenho bastante contato com o meu grupo de pesquisa do Brasil e a gente conversa sobre isso. Assim, eu sinto que eu ter tido interesse pelo assunto ajudou com que eles também fossem desenvolvendo interesse e soubessem um pouco mais, porque a gente acaba por nem ter muita noção de como isso acontece em outros países, né? Fica com Sim, uma ideia muito fixa das coisas, de como elas são no nosso país ou no nosso contexto e não e vê é a mesmo imensa possibilidade. é mesmo a ideia do ensino doméstico em si, ainda é muito, mesmo cá em Portugal, ainda é muito, causa assim alguma desconfiança. Eu falo por mim, por exemplo, nós, são 6, não é? O mais velho tem 14 anos, e foi algo que o meu marido, quando eu fiquei grávida, ele disse logo: se nós pudermos, vamos fazer ensino doméstico. Eu era igual, e eu dizia: opá, tu estás maluco, tu és maluquinho. Mas a ideia começou a ganhar forma e hoje estamos aqui, onde estamos, não é? Com um filho no 9º Uau! e o resto toda escadinha a vir. Olha, Mas é engraçado. primeiro de tudo, parabéns, porque eu sei que isso é um trabalho gigantesco. E queria já emendar isso com isso que a Filipa estava a falar, para me dizer um pouquinho, então, desses 6 filhos, que idade eles têm, que ano eles estão. Então, o mais velho faz agora, tem 14 anos, vai agora para o nono, não é? Ok. Depois tem o Simão, vai fazer 10, também vai para o quinto. A Esther com. São muitos. Com 7, vai para o segundo ano. E a Aurorinha, que também, porque os meus filhos são todos condicionais, ou seja, fazem todos anos depois do início escolar, em Uhum. setembro, Sim. a partir de outubro, digamos assim. A maior parte deles são todos de inverno e de outono. Então nós adiamos sempre a matrícula oficial para o Ok. ano seguinte. Ok. Entendi. E me conta um pouquinho então disso. A primeira pergunta é justamente quais foram as principais razões que levaram vocês à escolha do ensino doméstico? Pelo que parece, o seu marido já queria e te convenceu como?
Eu só queria acrescentar aquilo que acabei por não dizer. Ao princípio foi assim, e sempre que eu dizia a alguém que íamos fazer ensino doméstico, toda a gente dizia: os teus filhos vão parecer maluquinhos. E, Preconceito. ao mesmo tempo, as pessoas que nos vão seguindo nas redes sociais, hoje em dia, aquelas que achavam ridículo, hoje são os principais impulsionadores e são super fãs, e muitos têm pena de não conseguirem, não é? Também, Claro. infelizmente não é uma opção para todas as pessoas, pelos mais diversos motivos, mas é a questão da estranheza. E quanto menos gente nós temos à nossa volta pronto, neste contexto, mais estranho se vai tornando. Mas assim que as pessoas veem, conhecem, veem como é que funciona, começam logo, isto afinal é fantástico. E é. Bem, então, a nossa... Como eu disse, quando eu fiquei grávida, o meu marido disse-me logo, porque o meu marido já seguia algumas pessoas que faziam nos Estados Unidos, pronto, assim, e Claro. gostou muito dessa ideia. Eu achava um bocadinho estranha, devido a vários não era só a questão do ensino doméstico. Para já não conhecia ninguém em Portugal, porque o meu filho tem 14 anos e o boom do ensino doméstico foi mais ou menos na altura da pandemia, porque quando o meu filho nasceu, eu lembro de tentar procurar alguma informação em Portugal e não se conhecia mesmo nada. Eu sei que já havia pessoas que faziam, depois até foi através de uma dessas pessoas que eu também me comecei a aconselhar e a perceber, mas o número era muito reduzido de pessoas, eu acho que nem chegavam a 100 famílias a fazerem ensino doméstico. Depois, com a pandemia, é que a coisa começou a tornar-se mais visível e as famílias, pronto, a ser este boom que agora... E também as pessoas que faziam começaram a deixar... isto é curioso, que Portugal é um dos países... É o país no mundo, aliás, Portugal é o país no mundo mais antigo que os Estados Unidos até, com esta opção devidamente legalizada. Não sei se sabe disso. Sim, sim. O que é Eu triste... acho incrível, eu fiquei muito chocada quando eu descobri, inclusive. O que é muito triste, porque os governos anteriores tentaram arranjar formas de controlar, digamos assim, esta opção e esta via. É triste. Quando nós éramos os pioneiros de alguma coisa realmente boa, nos anos em que vivemos, em 2020, vem alguém que quer tirar este privilégio tão bom. Mas, curiosamente, se calhar parecia que fazíamos algo ilegal. Aliás, ainda hoje nas escolas, muita gente sofre preconceito em relação ao ensino doméstico e parece que temos que andar assim em caixinhas de ovos. Então, para começar, então não havia muita informação e isto depois foi tudo foi uma mudança, a partir do momento em que o meu filho nasceu, foi uma grande mudança que aconteceu na nossa vida. Nós tivemos, para já porque nós somos educados de uma maneira e a gente, para sair daquela maneira como somos educados, a mentalidade, aquilo é difícil, não é? Então, a ideia... Atenção que eu conheço famílias, por exemplo, conheço mães solteiras que fazem ensino doméstico, conheço vários, mas é preciso ter uma boa rede de apoio, se calhar ter um trabalho que lhes permita muita autonomia e não ter que cumprir horários definidos. Pronto, é possível, mas na maioria dos casos é preciso alguém estar dedicado a 100% a esta tarefa. Então, nós, como crescemos com uma ideia que precisamos trabalhar, e efetivamente precisamos trabalhar, não é? Nós precisamos de dinheiro para viver. Mas a questão é, quanto é que a gente precisa, verdadeiramente? Quais são as nossas prioridades? Pronto. Né? Será que eu realmente preciso deste valor? Ou será que eu com este, que eu consigo... Eu costumo dizer muitas vezes, quando nós optamos, lá está, por eu ficar em casa, nós tínhamos 2 carros, tivemos que ficar só com um. Pronto, e a nossa vida foi sendo feita assim de escolhas, e ainda hoje é feita, a gente tem que fazer escolhas, pronto, não é? Para as coisas, mas nós crescemos, eu pelo menos fui ensinada com aquela ideia, especialmente eu, mulher, não é? Tens que ser independente, já viste, é algum jeito, tens que pedir ao teu marido para comprar umas calças, mas a gente são as escolhas que nós fazemos e que temos de estar
em sintonia, os dois cá em casa, não é? Mas nós crescemos com isso e até nós nos abrirmos a mente e percebermos que não tem que ser assim, custa um bocadinho. E no nosso caso foi assim, primeiro foi essas ideias que o meu marido tinha, não é? Depois foi o efetivamente perceber que afinal era possível estar em casa. Não quer dizer que o miúdo não fosse para a escola, o mais velho, não é? Mas pelo menos a dedicar-me a ele, ou seja, em vez de ele ir logo para o berçário aos 4 meses, seria possível ficar com ele até aos 3 anos, pronto. Depois mudámos de casa também, ou seja, foi um conjunto de mudanças e com estas ideias que o meu marido me foi colocando, com a vivência, o decidir atrasar a entrada dele para a escola, a vivência, o dia-a-dia. Depois, já está, nesse caminho, acabei por conhecer uma pessoa muito querida, que hoje em dia já tem os filhos maiores de idade, que me foi dando umas luzes e foi uma pioneira nesse sentido e foi a minha orientadora nesse sentido. E depois a ideia foi-se formando e pronto, estamos cá hoje. Agora é assim, a ideia que eu tinha do ensino doméstico ao princípio não é aquela que eu tenho hoje. Pronto, isto depois foi quando eu decidi que ia fazer ensino doméstico, eu e o meu marido decidimos que íamos fazer ensino doméstico. As razões eram duas, era uma proteger os nossos filhos daquilo que nós não considerávamos bom e que efetivamente as crianças em ensino doméstico na sua maioria eram muito melhores alunas do que as que estavam na escola. Esta era a nossa ideia. Hoje a minha ideia não é hoje não é essa, hoje não são benefícios também. São benefícios desta escolha de vida. Eu costumo dizer que isto é um modo de vida, não é um método educativo, isto é um modo de vida, é um estilo de vida que nós escolhemos para nós, estar em família, fazermos tudo em família. Não quer dizer que as outras famílias não sejam famílias, mas sermos família, podermos... E nós conseguimos depois ver os benefícios disso em todas as áreas da vida. Em todas, claro. Mesmo, em todas. Claro. Muito interessante. Eu tinha duas perguntas, anotei só uma que eu lembrei de tirar disso, do que acabasse de dizer, Filipa. Então, a primeira é proteger, eu entendo, eu já conversei com algumas mães que me disseram isso também, mas queria saber para a família de vocês, proteger do quê? O que era isso que estava no ensino educativo tradicional que vocês queriam proteger de... eu me lembrei, a primeira eu queria saber se o seu primeiro filho, esse de 14 anos, então, como tivesse esse processo de se adaptar à ideia, ele já não entrou na escola mesmo com 4, 5, 6 anos, né? Okay. Não. Os meus filhos não sabem o que, tirando quando têm que ir à escola, mostrar, fazer exames, eles não sabem o que é. Ok. Então, as coisas que nós queríamos proteger era... a nossa vida deu assim uma grande volta, tanto a minha como o meu marido, mas eu posso dizer que eu fui, não quero dizer rebelde enquanto adolescente, mas trabalho nunca dei assim trabalhos, nunca fui no sentido de ser aquela adolescente problemática que os pais estavam sempre... Não, nunca fui, até fui sempre muito responsável com, por exemplo, com a escola, com o trabalho, mas fiz muitas coisas e aqui, pronto, que hoje, com 40 anos, me deixam triste, me envergonham, de certa forma, e que nós, quando somos mães, ganhamos uma outra... que eu não queria que os meus filhos passassem, porque costuma-se dizer que as coisas más também nos ensinam, mas eu tudo o que eu vivi de mal não tem... Só me serve para, olha, como exemplo para dizer aos meus filhos, nós estivemos aqui, nós fizemos isto, nós vivemos aquilo, isto não é bom. Isto não é bom, isto não presta. E tu podes ter lá as tuas ideias, achar que os teus pais não são retrógrados, porque os teus pais viveram isto tudo e viveram estas coisas todas de uma forma muito... Acho que não há lugar mais negro da vida do ser humano que tanto o pai como a mãe não estejam lá, não tivessem lá estado.
Está a perceber? Então, nós queremos proteger claro. das influências, pronto, e não é só influências, às vezes somos nós também que procuramos essas aventuras. Basicamente queríamos protegê-los disso. Sim, não, percebo, sim. Acho que eu vi isso bastante também já nas entrevistas. Pronto. Quem, entre os adultos, está mais diretamente envolvido no acompanhamento da aprendizagem das crianças? Sou eu. Isso é assim. É a Filipa. Mas o pai também, pelo que eu percebi, também é participativo nesse sentido. Nós estamos juntos, lá está, nós somos uma família e nós fazemos tudo em família. É óbvio que o pai tem que trabalhar, não é? Ok, ele é a pessoa que trabalha fora, né? Então, obviamente, a Filipa... Por acaso, tem o privilégio de poder também trabalhar em casa, mas pronto, tem que estar no escritório, fazer as coisas dele, ao telefone. Pronto, tem que ter o seu tempo, não é? Sim. Não sou eu, mas fazemos tudo. E eu costumo dizer que se não fosse... Fazemos mesmo tudo. E ele faz questão de participar nas... por exemplo, à noite, quando lemos juntos, ele participa connosco. Quando fazemos visitas de estudo, ele está connosco. É raro eu sair sozinha com eles. Fazemos tudo assim muito... Em família, pronto. Sim. Família. Ótimo. Pronto, a gente entra agora num bloco que é um pouco mais específico sobre o planeamento, direcionamento que acontece na família de vocês, do ensino doméstico. Então, eu queria saber como que a Filipa, ou todos juntos, ou a Filipa e o companheiro, definem os objetivos de aprendizagem ao longo do ano ou do período letivo. Essa pergunta não me leva a mal, mas acaba por ser, no nosso caso, muito básica, porque os objetivos é cumprir o programa curricular nacional. A minha questão é justamente saber se tentam cumprir o plano básico nacional. Sim, no nosso caso, sim, porque eles estão matriculados na escola, não é? Eu sei que há outras realidades e têm que dar provas de aprendizagem e os exames para os alunos em ensino doméstico são a valer. São a valer. Eu sei. Ok. As crianças participam de alguma forma na definição do que elas vão aprender? Seja isso ao longo do ano letivo ou num dia específico, numa semana específica? Como é que eu ia te explicar isto? Sou eu que os oriento. A nível de estudo isso sou eu que oriento, que defino, pronto, o que é que vais trabalhar hoje, o que é que vais trabalhar agora, o que é. Mas depois, ou seja, como eles acabam por não ter uma carga horária como têm as crianças na escola, não é? Os meus filhos não ficam 6 horas sentados, não se compara sequer. Acabam sempre por ter liberdade para fazer outras 1001 coisas que eles gostam de fazer e ir por caminhos que eles, pelos interesses deles, para as coisas que eles... E terem liberdade para isso. Mas, basicamente, é isso. E considerando, por exemplo, uma gestão de tempo disso, quem é a Filipa que faz essa gestão de tempo no sentido de quanto tempo vão passar hoje a fazer algo especificamente dos objetivos curriculares e depois quanto tempo tem para estar a brincar ou fazer outras... Eu não defino muito bem o tempo, eu defino o que eles têm que trabalhar. Eles é que demoram o tempo e depende, e tudo vai depender. Eles, por exemplo, se estiverem com vontade de trabalhar, eu posso dar... que eles fazem montes de trabalho, que eles fazem aquilo no stand. Se eles também tiverem naqueles dias mais chatos, vão demorar mais tempo. Isso é relativo. A Filipa acha que consegue me descrever um dia comum de vocês, assim, do tipo, que acontece logo ao acordar? Eu sei que eles diferem, entendo perfeitamente. A vida muda muito conforme as épocas do ano. Ok. Eu costumo dizer que o nosso ano é dividido em 3 fases, que é quando nós regressamos das férias de verão, porque nós não fazemos, quer dizer, nós fazemos as pausas letivas, não é? Mas acabamos por estar sempre a trabalhar aqui em casa. Porquê?
Atenção que eu sou super a favor dos 3 meses de férias pós-miúdos na escola. E sou super a favor. Mas quando se trata de crianças que estão em ensino doméstico, no meu caso, a quebra de rotinas vai fazer com que eles... Porque eu caí nesse erro. Quando o meu filho fez os exames de 4º ano, ele portou-se tão bem, fiquei tão orgulhosa. E depois foi numa fase em que eu estive grávida do meu 5º filho e foi uma gravidez que me correu muito mal. E eu estava mal, pronto, que eu sentia muito peso de não conseguir estar a acompanhá-lo, a preparar-se para os exames como ele merecia. Só que o meu filho encarnou uma responsabilidade nele que fez... É claro que eu estava sempre ali do lado dele, não é? Não o abandonava, mas não conseguia estar, se calhar, tão presente como eu imaginei que tivesse. Mas ele assumiu essa responsabilidade, ele percebeu que... Isto tudo muito intrínseco, assim, muito naturalmente, sem eu ter que estar ali a... Foi tudo muito natural e ele assumiu aquela responsabilidade e trabalhou tão afincadamente para os exames, sem exageros, lá está, sem nada de exageros. E depois teve tão boas notas que eu disse, não, Fred, agora como recompensa vais ter umas férias. Eu arrependi-me muito disso. Arrependi-me porque eles começam a relaxar, a desleixar-se, a televisão, os dispositivos eletrónicos, a brincadeira, tudo. E depois, quando vem outra vez um ano letivo e a gente quer retomar aquelas rotinas, a coisa torna-se difícil. Então, eu aprendi uma lição e que em casa a gente não tira assim férias, tiramos férias quando vamos de férias, até porque nós durante o ano letivo, se calhar uma semana, 2 ou 3 dias por semana a gente não trabalha, porque lá está, porque andamos com o pai para trás e para a frente, porque o meu marido também viaja muito e nós acabamos por acompanhá-lo sempre, ou seja, nós compensamos depois esses dias em falta durante os períodos de férias. Está a perceber? Então, o que é que acontece? Quando no final das nossas férias de verão, eles começam a trabalhar. E é aqui que a gente dá tudo por tudo. A gente trabalha porque depois parece que no fim das férias vem aquele sentimento de recomeço. Sabe? Energia, né? Trabalhamos muito, 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 muito até chegar a dezembro. Chega o Natal, chegam as festas de Natal, chegam as preparações, depois as visitas de Natal muito intensamente em casa, aquilo é um mês de festa, e depois chega o inverno, as mantas, o frio quentinho, e temos que trabalhar a muito custo. A gente trabalha, a partir de janeiro a gente começa a trabalhar mesmo por obrigação. O que nos vale é o outono e o resto do verão, que já adiantamos muito do programa, normalmente. Ok. Depois, quando vem março, abril, os dias começam a ficar maiores, a gente quer tudo menos estar em casa, não é? Então a gente passa dias inteiros na rua até ser de noite. Basicamente é esta a nossa vida. Está a perceber? Então a vida vai mudando muito ao longo do tempo. Claro, claro, claro. E pensando agora em junho, bom, estamos no final do ano, né? Então, não sei muito como é que funciona. Agora, nesta fase, a nossa rotina é mais ou menos assim. Eles acordam, não é? Cada um já sabe as suas tarefas que tem que fazer de manhã que acordam. Isso eu já não... Só com os pequeninos, não é? Claro. Mas... E desculpa, só para saber, por tarefas, a Filipa quer dizer as coisas próprias. Então, escovar os dentes, comer, arrumar a cama. Arrumar o quarto, fazer limpeza ao quarto, limpar o chão, comer, fazer higiene, vestir, pronto, essas coisas. Depois estão livres. E só quando a gente já tem a vida toda, ou seja, quando estamos todos na mesma fase, todos despachados, é que vamos trabalhar. O mais velho já tem mais tempo de trabalho, não é? Já roda para aí o trabalho da manhã em 2 horas que ele faz de manhã. Os outros mais pequenos é 1 hora, 1h30. O que está no primeiro ano, meia hora, 1 hora. O outro já estende mais um bocadinho, mas é isso. Almoçar. No fim do almoço vão fazer as leituras. É o tempo de leituras, tempo de descanso, tempo para mim e para o pai também, no fim. No fim das leituras, trabalham mais um bocadinho. E depois tem o tempo livre. Depois depende de cada um. Claro. O meu filho já sai com os amigos, que é curioso que o meu filho faz ensino doméstico, mas tem amigos que andam na escola, então já vai jogar futebol para o campo de futebol com os amigos, já sai.
os outros, depende, ou vão brincar com os vizinhos, para a rua também, graças a Deus nós vivemos num meio onde ainda isso ainda é Que bom, possível. que Sim, bom, sim, sim. E que bom. basicamente é isso. É, ainda nessa questão de rotina, eu só queria saber se vocês têm. Imagina, então a Filipa pega lá esses objetivos curriculares da Direção Geral da Educação, mas se existem planos para os mais velhos, eu estou perguntando aqui, né? Porque imagino que os pequeninos, né, no fundo, tem muito pouca. Eu só sei essa palavra em inglês, mas enfim, capacidade de atenção, obviamente, muito diminuída. Mas existem planos semanais ou mensais de quais são os objetivos que têm que ser atingidos? Não, Ok. eu tenho como é que eu ia te explicar? Eu sempre vivi assim muito ao sabor do vento. Depois, quando nasceu a minha terceira filha, eu percebi que efetivamente a minha vida precisava de mais ordem, porque normalmente o número 3, e não sei se conhece muitas famílias numerosas, mas o número 3 Eu sou a costumava número mais 3. assim. Pronto, que bom. O número 3 costuma, se calhar, falar com os seus pais. O número 1, pronto, faz, não é? O número 2 também, é um pai para cada. Agora, o número 3, a coisa vai descambar. Yeah. Então foi a partir daí que eu optei por ter uma vida minimamente mais estruturada. E eu tenho um problema que é, se eu defino metas e se por algum motivo eu não estou a conseguir, aconteceu alguma coisa que vai fazer não cumprir com aquela meta que eu tinha definida, eu fico extremamente frustrada e depois perco o norte e fico pior. Então, nós não temos metas, nós vamos seguindo. Acontece muitas vezes, por exemplo, acabarmos determinada disciplina muito cedo. Depois também tem a ver com o que eles gostam, com o que eles não gostam, com o que é mais fácil. Se uma criança está motivada para aquela disciplina, se está a gostar muito daquela matéria, olha, então vamos aproveitar e vamos trabalhar mais daqui enquanto ele está. Se ele pronto, não quer dizer que a gente vai fugir àquilo que não está, mas se calhar deixar para uma outra altura. Mas pronto, é como tudo. Há alturas em que acabamos de terminar a matéria muito cedo, há outra que acabamos mais tarde. Depende. Entendi. Ok. Depende. Eu imagino, a Filipa já mencionou livros, mas devem utilizar alguns outros materiais, conteúdos, atividades. Eu queria saber quais são, o que vocês utilizam na vossa casa como material de estudo e como são escolhidos esses materiais. Então, eu gosto de beber um bocadinho a cada filosofia educativa, mas materiais, olha, utilizo muito a Academia Khan para o estudo da matemática. Sim, adoro. Sim, a Academia Khan é uma ferramenta muito útil. Por exemplo, em História, nós costumamos ver muitas séries portuguesas que retratam fatos da nossa história. Por exemplo, tivemos a ver, e depois é muito chique, fazemos todos em família. Eu costumo dizer que é a novela da noite. Tivemos a ver o processo dos Távoras também. Uau. Sim, e depois lá está, é muito giro. O meu marido ficou, porque o meu marido também esteve a estudar recentemente, e esteve a estudar o Marquês de Pombal. E então junta-se o filho mais velho, que também gosta muito de história, com o pai, e o meu marido acabou por. Nós ficámos tão viciados na série do Moita Flores, não sei se conhece, do processo do Távora. O meu marido acabou por comprar livros sobre o processo do Távora. Uau! É mesmo, é que a família fica toda. Pronto, vimos séries, vimos filmes. Quando eles são assim mais Eles pequeninos. podem sugerir, o mais velho sugere coisas. Sim. Visitas de estudo fazemos imensas, aliás, é mesmo, faz parte da nossa filosofia de ensino, o conhecer, o saber, o gostar de. É mais o gostar de conhecer, o gostar de saber do que propriamente estar a botar informação para dentro. Não tem problema, imagino. Tá tudo bem, se precisares ir, fica bom. Eu ia, eu ia dizer isso para a Filipe agora, gente. Tá passando já do tempo que eu pensei e temos alguns blocos. Mas pronto, Tá se a gente bom. precisar parar hoje e fazer outro dia não, também não tem problema. Por mim Tá está bem, tudo bem. tá bem.
Pronto, então eles podem sugerir. Com os mais pequeninos também utilizo muitas ideias de Montessori. Também gosto de algumas partes de Waldorf. É assim, vamos buscando um bocadinho daqui, dali, daquilo que me interessa mais, daquilo que não acho tão interessante, rejeito. Gostamos muito de livros, de literatura, experiências. Amo também. E pensando nos mais velhos, eles já têm um local específico de estudo, uma mesinha própria, e se sim, eles que organizam esse espaço? Sim, o mais velho tem. O mais velho já estuda sozinho, pronto. E tem a secretária dele, com as coisas dele, é ele que arruma, é ele que orienta, é ele que faz. Os outros dois, como estavam no mesmo ciclo, trabalhavam juntos. Pronto, agora ainda vou decidir como é que vou fazer. O número 2 vai passar para o segundo ciclo, como é que... Pois, tem a ver também com a atenção e com a capacidade de distração e é por isso, sim. Com certeza. Pronto, a gente passa agora para um bloco que é mais sobre o acompanhamento, como é que acontece esse dia a dia de vocês. Então, durante as atividades de aprendizagem, que eu gostei bastante, que a Filipa chama de trabalho, né? Vamos trabalhar. Qual que a Filipa sente que costuma ser o seu papel? Essa pergunta está no sentido de um professor, muitas vezes, infelizmente, né, numa sala de aula com 30, 40 alunos, é quase um palestrante, né? Sim, sim. Qual que a Filipa sente, enfim, em palavras, não precisa ser uma palavra só, mas qual é o papel que a Filipa sente que faz nesse processo de aprendizagem deles? Deixa-me só, se eu puder acrescentar uma coisa. Claro, é que o professor é assim, mas na minha experiência, de alguns anos, a lidar com alguns professores e devido à nossa vida também, nós já mudámos de alguns agrupamentos e de escolas. Eles mesmos têm dificuldade em imaginar uma forma de ensino que não seja essa. Está a perceber? Claro. E têm dificuldade em imaginar um ensino doméstico que não seja uma pessoa ali sentada a ensinar. E não é isso que se passa. Uma mãe em ensino doméstico, isto até é uma mais-valia, mesmo com um filho, ela acaba por ser uma facilitadora, uma orientadora, não é uma professora. É claro que, por exemplo, eu costumo dizer isto muitas vezes, eu só aprendi a fazer contas de dividir quando foi para ensinar o meu filho mais velho. Porque eu nunca sou fazer contas de dividir. Aquela divisão básica, eu consigo mentalmente, não é? Agora, aquela passar para o papel, eu fui aprender isso para ensinar o meu filho mais velho. E que lá está, quando há certas questões pontuais, ou que eles não estão a perceber o que é que uma pergunta pede, ou o que é que eu vou ajudá-los, não é? Eles chamam. Mas eles, a partir do... Aliás, a primeira coisa que eu faço em casa, quando eles ingressam no ensino, é ensinar a ler. Matemática, o estudo do meio, as outras coisas, ficam para o segundo plano. A partir do momento em que eles sabem ler, então já estão capacitados para começar a fazer as outras coisas de forma autónoma. E a maior parte da aprendizagem deles é de forma autónoma. Quando eles têm alguma dificuldade, eles chamam e eu vou orientar. Ou, por exemplo, eu sei que ele está a fazer uma matéria, eu posso pedir que ele me faça um trabalho, às vezes quando se trata de computadores, fazer um trabalho num programa, coisa assim, já é o pai que orienta mais para ver como é que... Mas a maior parte, eles já sabem mexer nisso tudo melhor do que nós, não é? Sim. Mas o meu papel é de facilitadora, é de orientadora, não é de professora. Sim. Em que momentos a Filipa sente que intervém mais ou se afasta mais nesse processo de aprendizagem deles? Quando... não sei se esta será a resposta, mas quando... a resposta que for verdade para a vossa família, isso é. Não sei se eu vou responder àquilo que está se a pergunta... Se eu estou a compreender bem a pergunta, é isso. Às vezes eles também podem ser um bocadinho preguiçosos e quererem as coisas assim, tipo, ajuda-me aqui, como é que eu vou fazer isto? E querem que eu lhes diga. E depois isto aqui é o papel, lá está, de uma mãe que passa 24 horas sobre 24 horas com os filhos. E eu vou dizer que é muito diferente. Nós conseguimos perceber bem quando aquilo é manha, é preguiça, ou quando a criança efetivamente ela não consegue, ela não está mesmo a perceber.
depois tem que partir um bocado desta análise que a mãe faz, não é? Que se efetivamente ele está a precisar de ajuda, e aí eu vou orientá-lo, ou quando eu estou a ver que aquilo está ali misturado com preguiça, ou com uma vontade de se despachar mais cedo, lá está, para ir fazer outras coisas, que aí, vai claro. ter que se orientar. Sim, sim, sim. Acho que responde perfeitamente. E como falando justamente disso, assim, desse momento de preguiça, mas que às vezes são dificuldades, desmotivação, resistência, né? A gente, enfim, assim, sabe que as crianças têm seus momentos. Como que a Filipa lida com isso e como que sente que as suas crianças lidam com isso? Eu às vezes pode parecer que não é ser insensível. Eu não facilito. Nesses casos, eu não sou uma mãe de facilitar. Ou de. Não sou. Não sou. Ele tem que ficar ali, ele tem que concluir aquilo. Demora mais tempo ou menos tempo. Eu, por exemplo, agora não. Agora já está crescido, não. Mas o meu filho número 2, quando no primeiro ano de escola, ele chegou a ficar uma tarde inteira sentado à mesa a trabalhar. E só quando já estava mesmo farto de estar, é que fez o trabalho, para estar a perceber, para perceber bem o que é que. Quando ele decidiu que estava farto de estar e queria sair dali, fez o trabalho em 5 minutos. Sim. Pronto, eu sou. É Eu insistir, não então, facilito, né? eu não facilito muito nesse aspecto. Justíssimo. Sim, Então, sim. a próxima pergunta que está aqui é: que estratégia utiliza para incentivar a persistência? E em algum sentido, pelo que eu percebi do que a Filipa falou, é mostrar para eles que isso é preciso ser feito, né? Vai demorar o tempo que for preciso, mas pronto, vai se fazer. E tem que ser feito, e a vida é assim, nós vamos fazer muitas coisas na vida que não nos apetece, vamos preferir, por exemplo, estar na praia, nós somos de Santarém, faz aqui um calor, epá, eu também preferia estar na praia, mas tenho que estar em casa, é assim, é a vida, não corre Sim. como nós queremos, não é? E digo-lhes muitas vezes, e eles já começam a ter essa percepção de quando vão à escola. Isto eu não quero demonizar a escola, não é esse o meu. Mas eles percebem, especialmente o mais velho, eles percebem que a vida deles é diferente e que eles acabam por ter muito mais liberdade do que têm as crianças que estão na escola. Especialmente na altura, eu estou no mais velho quando foi a altura do Covid, que os miúdos tinham que ter as portas das salas abertas e nós íamos à escola mostrar os portfólios, fazer, e ele passava nos corredores e via os miúdos todos sentados. Eu acho que ele ali percebeu, e às vezes assim, pessoas mais perguntavam: então tu não querias estar na escola com os outros meninos? Não, então eles estão sentados na escola, eu vou para a biblioteca. Eles estão sentados na escola, eu vou para a praia. Eles estão sentados na escola, eu vou fazer o piquenique. Eu vou para o parque, eu vou para não sei aonde. Sim. Por Então, que eu vou querer estar na escola, né? Efetivamente. não, e eles têm que perceber que a vida deles é diferente, que eles têm muitos privilégios neste sentido e que acaba por estar um bocadinho também nas mãos deles o continuarem a ter este privilégio ou não. Porque nós sabemos, infelizmente, que a escola, enquanto a criança está a ter bons resultados, está tudo bem. Mas se a criança tiver alguma dificuldade, eu às vezes, lá está, já passei, são muitos filhos e já passei por vários agrupamentos e várias escolas. Às vezes parece que as crianças que estão na escola não tiram mais notas, não chumbam, é um foco na criança em ensino doméstico, como se alguma coisa correr mal ou tiver uma nota menos boa, a culpa é do ensino doméstico. E não é, porque as crianças que estão na escola não são todas alunas de excelência, não é? Aliás, Exatamente. eu posso lhe dizer que eu sou aquela mãe que quando os meus filhos vão para exames e assim, eu fico lá na escola, não me vou embora. E às vezes fico sentada nos bares e assim, e às vezes eu não sei se os outros professores pensam que eu sou colega, e às vezes até se sentam na minha mesa do bar e eu ouço Uau. com cada conversa e penso assim: olha, às vezes chateiam-me por, porque querem que eu faça em casa aquilo que se faz na escola. Está a perceber? Lá está essa ideia de estar sentado, a falar, a conversar, a falar, a explicar, a ter aquela professora ali.
E eu estou aqui a ouvir estas conversas como se a escola fosse o paraíso e os pais que têm os filhos em casa estão a estragar a vida deles ou estão... Yeah. Está a perceber? Sim, Nós sim, sim. passamos muito por isso. Sim, sim. Percebo. Não é todas as escolas, não é todas as escolas, mas já passámos Sim, por isso. sim, sim, sim. Não, percebo, percebo. Já passámos por isso. A Filipa já mencionou isso num certo momento em relação ao mais velho e programas, falou da ajuda do pai. Mas utilizam algum tipo de tecnologias digitais nesse processo? Imagino que sim, enfim, gostaria de saber como, assim, como que isso é gerido dentro da casa da Filipa. O computador, o tablet, não sei o que é que... Mas utilizam, por exemplo, para ver vídeos, para eles fazerem alguma coisa, fazerem slides, fazerem... Sim, para fazer, lá está, eu tenho que trabalhar os PowerPoints, Excel, fazer essas, também há bocado esqueci de mencionar, também usamos recursos do governo, por exemplo, utilizamos muito o Estudo em Casa, aquela plataforma que foi lançada durante... Conheço. E, pronto, vamos utilizando assim essas, aquela Ferramentas, sim. muito conhecida da Porta Editora. O site deles que tem Sim, as cenas dos manuais? sim, sim, Esse eu sim, sim. conheço, sim. Pronto, Não agora me está-me a lembro o falhar nome o também, nome. Sim, sim. Pronto, mas utilizamos assim conheço. tudo, fazemos jogos, lá está depois naquelas disciplinas de computadores, aquelas plataformas de programação, pronto, ou seja, temos que E cumprir eles com o podem programa. usar sozinhos esses dispositivos? Sim, 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 sim. O meu filho já tem o computador dele. Por acaso agora morreu recentemente. Oh, Mas tem o computador, tem tablet, tem tudo o que seja. ok. Sim, graças a Deus, sim. Pronto, a gente passa agora para um bloco que é sobre como é que vocês fazem a reflexão desse processo de aprendizagem que acontece em casa, né? Se isso acontece ou não, mas pelo que eu estou a perceber, em algum momento, pelo menos entre os adultos, acontece. Mas eu queria saber se após essa realização de tarefas, de projetos, imagina, terminaram um dos trabalhos que havia sido proposto pela Filipa, costuma haver momentos de reflexão sobre o processo de aprendizagem, se aprenderam, se acham que poderiam ter visto mais coisas, queriam ver mais coisa, se foi suficiente, se não foi, se eles gostaram, se não gostaram. É assim, esse se gostaram, se não gostaram, isso naturalmente, isso surge durante após a aprendizagem, tipo, lá está, nós estamos sempre juntos, estamos sempre em família, uma coisa que marca de alguma forma. Por exemplo, vou dar só um exemplo, o meu filho Simão, o número 2, ele agora teve a ler um livro do Roald Dahl, o James e o Pesco Gigante, não sei se conhece. Sim, conheço. E eu, durante a leitura do livro, eu vi que ele estava mesmo a gostar daquele livro. A gente consegue perceber essas... vais ler uma aventura no Ribatejo, uma aventura nisto, vamos ler isto, mas nós conseguimos perceber quando é que é aquela história que vai, que está... E, puxa mais por eles, sim. sim, a motivação, a vontade, quando é a hora de se ele vai fazer a leitura dele e vai assim um bocadinho... ou se vai fazer a leitura e vai com alegria. Ou seja, há todo... as conversas que nós temos... nós conseguimos perceber isso de forma... Assim, não há Natural. um momento específico então, o que é que aprendeste agora? O que é que tu... Não foi. Ou quando é algum assunto, por exemplo, que me diga, por exemplo, que eu gosto. Porque eu gosto muito. Olha, ainda agora vou partilhar isto com vocês. O Miguel vai para o nono, consigo. O Miguel vai para o nono ano e eu tive a dizer, ok, não te quero apressar nem nada, mas se calhar seria uma boa ideia tu começares. Não quer dizer que o teu futuro vai ser naquela área, naquele curso, a fazer aquilo, mas tu para o ano vais ter que escolher a tua área, escolher disciplinas específicas. Será bom tu começares a delinear, mais ou menos na tua mente, o que é que gostas, o que é que não gostas. Pronto, ele lá chegou à conclusão dele e ficou super motivado com tudo, com a área, porque é uma área que ele gosta imenso, porque as específicas são as específicas que para ele até à data são coisas muito fáceis, não é?
ou seja, são as áreas onde ele é melhor aluno, que é a matemática e a biologia. Ele ainda não tem biologia, mas áreas das ciências e essas Ciências. coisas. E depois fomos ver as disciplinas todas do curso e eu estava com uma vontade de ir com ele. Os dois. Pronto, que nós... Claro. Eu sei que ele gosta, que eu gosto também, que... Pronto, ou seja, vivemos assim muito uma vida... Em conjunto, né? Quase que é assim um bocado estranho de falar, porque é algo que é natural. Sim, ou sim, seja, não é uma coisa extraordinária, acaba por ser uma coisa comum na nossa forma de viver e estar. Sim, sim. E pensando nos objetivos curriculares, aqueles mesmo, enfim, do currículo, em algum momento há algum tipo de avaliação no processo de aprendizagem de vocês para saber se esses objetivos foram atingidos antes dos exames? Porque eu sei que, enfim, ao final dos ciclos eles precisam passar pelos exames, mas para o próprio processo da Filipa e das crianças. Eu costumo fazer assim, antes deles, por exemplo, agora o Miguel vai para o nono ano, é? Isto focando no mais velho, que normalmente é sempre ele que vai à frente, não é? Depois Claro. nós, quando são os outros, já estamos mais descansados. Entendi. Mas o que é que acontece? Nós, agora este ano, esses momentos, como eu estava a explicar, em que nós estamos assim mais descansados no inverno, esses momentos agora neste ano não acontecem porque nós fazemos sempre o quê? Tentamos dar o programa o mais rapidamente possível, terminar em fevereiro, março, e depois a partir daí é a preparação para os exames. Eu sei que isto parece tudo assim um bocadinho, mas é assim que nós fazemos. Depois aí, nessa altura, sim, ele vai fazendo provas, que eu depois compro e recolho, assim, desses manuais que estão à venda nas escolas, com exemplos de provas e assim, e ele vai fazendo. E eu consigo perceber onde é que ele está mais à vontade, porque, é assim, os exames também, não é que eu consigo perceber porque eu percebo ao longo do ano, mas os exames são relativos aos 3 anos. Neste caso, que ele está no segundo ciclo, são relativos aos 3 anos. Não é? Então eu consigo perceber aquelas disciplinas mais específicas, tipo as ciências, a história, não é? No português e na matemática, aquilo acaba por ser uma continuação, digamos assim, não é propriamente uma matéria. Agora, naquelas mais específicas, as ciências, a história, isso assim, eu consigo perceber qual é a área que a gente tem que trabalhar mais e depois aí vamos focar-nos mais. Perdemos mais tempo naquelas mais onde ele precisa mais e deixamos as outras mais à vontade. E para as crianças que não estão nesse ano especificamente de exames, existe algum tipo de avaliação que a Filipa vai fazendo ao longo do processo? Não. Ok. Não quer dizer observação, né? Não quer dizer que eu não faça sempre, mas também não dou assim muito. Se me apetecer. Okay. Olha, às vezes estou a ver manuais antigos que tenho cá em casa e coisas assim, e imagino que encontro um teste que não foi feito, sou capaz de tirar para fora só naquela Entendi. Mas não de uma forma como se desse importância a essa avaliação assim. Sim, mais formal, né? Eu também, lá está, o mais velho vai à frente, eu sempre tive... tem a ver com ele e com a personalidade dele. Ele, quando ele sabe que uma coisa não tem interesse, digamos assim, ele... E depois, quando é para fazer, faz a sério e tira muito boas notas. Portanto, eu, como aprendi com ele, não dou muito valor a essas... Ok. E enfim, pelo que a Filipe falou, já percebi que sim, mas vou fazer a pergunta, porque, enfim, preciso seguir o guião. As crianças são incentivadas a falar sobre o que elas aprenderam, então, fora desse local de trabalho, desse momento específico do ensino doméstico, emitir opiniões sobre o que elas acharam, do que elas aprenderam, falar sobre as dificuldades que elas tiveram. Isso acaba por acontecer normalmente, não é algo específico que tenha que acontecer, era aquilo que eu já tinha dito, não é... Sim, não há um momento específico para isso, mas acabam por falar o tempo todo, porque estão juntos e... Sim.
Sim, ok. Pronto. Agora, a Filipa já falou algumas vezes a palavra autonomia, e eu estou trabalhando sobre essa autorregulação da aprendizagem que envolve o conceito de autonomia, então vou fazer algumas perguntinhas ao redor disso para a Filipa. Na opinião da Filipa, o que significa aprender bem? O que para ti é aprender bem em relação aos teus filhos, né? E o ensino Sim. doméstico? Derrubei. Aprender bem, para mim, principalmente, eu não quero dizer a parte emocional, que isso agora está muito em voga, mas que eles sejam capazes de eles tenham caráter. Esse é o meu principal foco, é o caráter deles. É como aquilo que estávamos a falar há bocado do Simão, se não quer fazer, fica ali sentado até lhe dar a vontade. Isso para mim é o mais importante. O aprender bem, eu creio que é quando ele é capaz de aplicar aquilo que ele aprendeu na vida dele e no dia a dia dele e de que forma, lá está, é que a aprendizagem há coisas que são fórmulas e que têm que ser decoradas. Eu às vezes também não gosto muito quando eu não sou professora, não sou educadora, mas faz-me um bocado de confusão quando dizem eles decoram e depois não, as coisas têm que ser decoradas, têm que ficar gravadas. Não é? Há coisas que nos vão fazer sentido. Há uma coisa que se eu não memorizar, aquilo não vai ficar aqui. E que eu depois, mais tarde, vou-me lembrar, olha, aquilo, não é? Olha, eu lembro muito bem disto. Eu, quando era criança, eu tinha muita dificuldade em saber a esquerda e a direita. Até que eu escrevi na minha mão um E grande e um D grande, para visualizar. E ainda hoje, quando alguém me pergunta à esquerda ou à direita, eu vou buscar as minhas mãos, ou seja, para saber dizer. Sim. Então, para mim, a verdadeira aprendizagem é isso, é eles saberem aplicar na vida deles, no dia a dia deles, aquilo que eles aprendem. Seja a história, seja as ciências, seja uma erva do campo que eles aprenderam e que nós escolhemos para trazer para casa, seja no cuidado com os animais deles. É isso. Sim. E a Filipa, óbvio que, enfim, essa é uma pergunta. A pergunta que eu vou fazer agora é gigantesca. A gente poderia fazer uma tese só sobre isso, mas como que se ajuda uma criança a chegar nesse processo de aprender bem? Aprender a utilizar esses conceitos, porque são muitos dos conceitos que a gente coloca dentro dos nossos currículos para a própria vida, né? Que é o que a Filipa acabou de dizer como um bom aprendizado. Eu acho que, acima de tudo, no caso do ensino doméstico, e também para as crianças que estão na escola, é aquilo que eu estava a dizer. Isto é um modo de vida, é uma forma de vida, é uma forma de estar em família, é eu gostar de saber e ter gosto pelo conhecimento. E eu consigo observar, lá está, não estou a dizer que uma família é melhor que a outra, não é isso que eu estou a dizer, mas há um padrão na minha casa que eu às vezes não observo nas outras casas e acho que isso tem a ver com o valor com que nós damos às coisas. Por exemplo, se nós formos passear a minha cadela, imagina assim, vamos sempre todos juntos, não é? E se o meu marido encontrar um inseto completamente diferente, o meu marido vai parar e vão ficar os miúdos todos à volta, mas porque aquilo é intrínseco nosso, nós gostamos daquilo, nós vamos ver aquilo, nós vivemos aquilo, se formos preciso para casa, depois vamos pesquisar sobre aquilo. E a nossa vida é toda feita assim, em relação a tudo. Sim. Gerar interesse genuíno, né? Aproveitar da curiosidade que as crianças naturalmente têm, que tantas vezes a gente perde enquanto adulto. A nossa vida, mas a nossa vida e não é o pensar assim, não, nós vamos ser assim esta família porque optamos. Não, é intrínseco, é nosso, nós somos assim. Nós damos valor às coisas que vemos, que conhecemos, que queremos saber. Ótimo. E creio que há muitas crianças que crescem nesse sentido, com a vida a passar-lhes ao lado
e acabam por não tomar atenção àquilo que está, não são ensinadas a tomar atenção àquilo que se passa à volta delas. E quando aquilo que se passa à nossa volta, fora dos telemóveis, dos TikToks, dos Reels, isto e daquilo, acaba, ou seja, aquilo é que tem interesse, aquilo que está ali é que acaba por ter interesse. Os jogos de computador não é a vida onde eles estão inseridos. Eu lembro-me de uma vez, eu sou aqui de Santarém, nós somos aqui de Santarém, mas tivemos muitos anos longe daqui. Regressámos há pouco tempo. E nós fomos sair com os amigos que estavam a morar aqui também e fomos mostrar-lhes as Portas de Sol. E os meus filhos estavam nas Portas de Sol, pronto, eles não estavam a morar aqui e estavam a ver as Portas de Sol, a vista, não sei se conhece, a vista para o Tejo. Não, eu sei o que é, mas eu nunca fui. A cena, o castelo, toda aquela, o brincar. Os filhos daquele casal estavam interessados em ir para casa jogar computador. É diferente. E não quer dizer porque o meu filho mais velho e o número 2 também gostam muito de jogar computador. Olha, ainda agora estão aí os amigos do meu filho, está tudo na sala a jogar PlayStation, agora está a fazer calor, depois já não diz jogar a bola. Mas eles também gostam, então. Mas quando estão em algum lado a fazer alguma coisa, eles estão lá. Está a perceber? Estou a fazer sentido. Estar presente, sim. Sim, claro. Aprender a estar presente, né? A efetivamente viver o que está acontecendo nesse momento. E eu acho que isso é uma das principais coisas que tanto eu como o pai lhes ensinamos desde pequenininho, e depois eles vão aprendendo uns com os outros, não é? Também esta forma de estar, eles vão imitando uns aos outros. Claro, com certeza. Eu acho que 6, obviamente, há uma dificuldade, mas também ajuda nesse sentido, né? Porque a gente aprende muito por exemplo. E eu como terceira, sei que eu aprendi muitas das coisas, por bem ou por mal, com os meus irmãos. Sim. Então, eu imagino que é um processo realmente que vai passando entre vocês, né? Como família. Queria saber se a Filipa considera que as suas crianças, obviamente, cada uma no seu processo de aprendizagem, porque não tem como a gente comparar o maior de 14 com o mais pequenino, sim. mas que as suas crianças, nos seus próprios processos, são autônomas na aprendizagem? Sim, são. Ótimo. A Filipa conhece o conceito de autorregulação na aprendizagem? Pode-me explicar melhor? Não, é justamente para saber se isso, enfim, sai um pouco da academia, mas eu acho que a Filipa já falou muitas vezes sobre isso, mesmo sem necessariamente, né, saber do conceito. Acho que os conhecimentos, eles são transversais. A autorregulação da aprendizagem tem muito a ver com nós termos consciência do nosso próprio processo. Então, muitas vezes, quando uma criança está no processo de aprendizagem, ela precisa tanto de feedbacks externos, quanto passar ela mesma por algum tipo de reflexão em relação àquilo que está acontecendo, para saber se eu aprendi bem, se eu não aprendi bem. Então, se eu estou aprendendo a escrever, alguém precisa me dizer se eu estou escrevendo bem, né? No momento que eu estou aprendendo a escrever, porque são processos em que muitas vezes envolvem uma regulação desse adulto que está comigo para conseguir desenvolver a minha autorregulação da aprendizagem, né? Então, obviamente, é um processo, é um contínuo que reflete muito na vida adulta também, né? Então, eu gostei muito de quando a Filipa estava falando sobre... Então, eles acordam, limpam o quarto, arrumam a própria cama, comem, depois fazem a própria higiene, porque muitas vezes, para ser mais rápido, para ser mais fácil, a gente acaba por fazer muitas coisas pelas crianças, né? E isso, apesar de facilitar, em algum momento cobra o preço, né? Cobra o preço dessa falta de autonomia mesmo, e dessa falta de capacidade da criança, mesmo de perceber se as coisas que ela faz tão bem ou não tão bem, porque se eu nunca sou dada a oportunidade de fazer por mim, é difícil, né? Aonde eu começo a balizar os meus processos, assim. Então, muitas das coisas que eu ouvi, eu sinto que vocês fazem isso bastante na vossa casa. Se cada um deles, eles têm bem noção, porque lá está, eu estou
como é que eu lhe ia dizer isto? Eles não estão a fazer, eu não quero dar a ideia de que eles estão e fica feito, não. Isto, cada um tem as suas preferências, tem os seus dons, tem as suas capacidades, eles conhecem, eu conheço e faço questão de. Vou dar um exemplo. O Miguel é muito objetivo, é isto. Portanto, ele, por exemplo, ele tem boas notas a português, mas ele testa português, por causa da escrita e de toda aquela... É isto. O meu Simão, mas o Miguel é muito, por exemplo, não dá erros, não dá... Lá está, é muito objetivo. O Simão já não é assim. O Simão, se calhar, é capaz de escrever uma história super criativa, com fazer bandas desenhadas, lá está, já tem a ver com a parte do meu Simão. Mas se calhar já não... O português dele... Eu preciso estar assim, olha, Simão, isto está errado. Esta palavra não se escreve assim. Ou seja, eles conhecem, eles sabem... eles conhecem as coisas, eles sabem aquilo em que eles são bons, às vezes são bons, mas aquilo não lhes dá tanto prazer, faz porque tem que ser feito, há coisas que dão mais prazer e há coisas que eles gostam, pronto, que eles gostam mesmo, eles conhecem isso e aprendem, lá está, quando eles gostam menos, que eles têm que dar a volta e têm que arranjar maneiras de saber lidar com aquilo que gostam mesmo, mas eles sabem. Mas essa questão que estava a falar das crianças hoje em dia serem pouco autónomas, isso é verdade. E sabe quando é que eu percebi isso? Foi quando foi o Covid e eu estava nas redes sociais e isto chocou-me muito, porque eu não sabia que as crianças estavam neste ponto. E eu vi que o governo só dava o subsídio aos pais que tivessem crianças com menos de 12 anos, porque elas já tinham filhos com mais de 12 anos, os filhos supostamente já podem ficar em casa. E eram os pais todos escandalizados, como é que os filhos de 12 anos iam ficar sozinhos em casa? Isto é grave. Quem é que lhes ia fazer o comer? Isto é grave. Sim, sim. É mesmo grave. A gente não pode pensar que eles um dia mais tarde vão... Sim, a gente sabe que eles vão ter que se orientar, mas quando? Vão estar sempre a adiar... Não é? Uma criança com 12 anos não sabe fazer o comer no micro-ondas, não tem responsabilidade para ficar em casa. Ou então, por exemplo, uma criança que não sabe andar na rua. Não sabem andar na rua. Porque os pais estacionam à porta dos sítios, eles saem, eles entram. Dá a ver, e os meus filhos estão em ensino doméstico. Tá? Quando fazem aquela crítica que querem ter os miúdos na bolha. Sim. Não são os meus filhos. Sim, percebo. Sim. Com certeza. E enfim, acho que não é necessariamente um problema da escola, assim como não é necessariamente um problema das famílias, assim, né? Eu acho que todas essas coisas são muito estruturais e que a Filipa falava no início. Eu acho que isso tudo tem a ver com... Não tem a ver com a escola, mas... Estávamos a falar há pouco, eu acho que não concluí o meu raciocínio. A razão pela qual hoje nós fazemos ensino doméstico não tem a ver com a razão do ensino do início. Ia te perguntar. É que eu acho que a escola hoje tomou um lugar que não lhe pertence. A escola toma conta da vida das pessoas em casa. A escola é um serviço que é financiado por nós, ou seja, nós não estamos, quer dizer, estamos, por acaso, lá está, para fugir um bocado a esses julgamentos, os meus filhos mais novos estão no privado, não estão na pública. O Miguel ficou na pública porque infelizmente eu tinha levado muita cacetada da escola e nós, olha, tu já estás habituado, já sabes o que é. Pronto, e é menos uma despesa, digamos assim. Claro. Mas a verdade é que a escola pública também é financiada por nós. E ela não age, a escola não age, e eu espero não estar a interferir em campos ideológicos, mas a escola não age. Eu não sou contra a escola, eu sou contra a forma como ela opera. Porque imagina assim,
Imagino que eu trabalhava e tinha os meus filhos na escola. E que eu e o meu marido trabalhávamos os dois na área do turismo. Imagino. Em que, quando é o final de férias, de ano letivo, pronto, ou seja, quando os miúdos estão de férias, é quando nós estaríamos os dois a trabalhar, porque é o boom, não é? É o tempo. Sim. Ou seja, eu nunca poderia tirar férias com os meus filhos, em família. Está a perceber o Claro. que eu lhe estou a dizer? Sim, 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 sim. Este é o meu ponto principal. E quer nós queiramos, quer não, isso está tudo interligado. Eu tenho uma amiga minha que teve que pedir, assinar um termo de responsabilidade na escola para elas deixarem o filho sair da escola para ir para casa. E nós pensamos assim, e ela não mora longe, ela mora ali ao lado, é responsabilidade dela, se ela dá autorização, mas se for preciso, por exemplo, eu tenho outra amiga minha que tem um filho na escola que ameaçaram-na com a CPCJ porque ela tem o péssimo hábito de chegar atrasada a todo lado. É um hábito terrível. É, não é razão para fazerem uma ameaça dessas a uma mãe. Está a perceber? Eu Claro. fui ameaçada de abandono intelectual do meu filho mais velho porque aquilo que eu tinha para apresentar no portfólio dele, isto numa outra escola, não é? Na escola onde nós estamos aqui, não coincidia com o trabalho que os professores fazem em sala de aula. É as tais questões que eu lhe estou a dizer. Está a perceber? Sim. Sim, sim, Percebe? sim, sim. Sim, Isso é sim, muito é grave. complicado. Claro. O sistema escolar entra pela família, pelas casas das pessoas. E depois os próprios pais, muitas vezes, têm medo. Eles sabem que aquilo não é tão bom para os filhos, eles sabem que aquilo não é tão bom, mas têm medo, às vezes, de fazerem certas coisas porque vai estar alguém. Está a Apontar. perceber? E é isto que me revolta muito. Sim, sim. Ao mesmo tempo que pelo menos a percepção que eu tenho, e aí a Felipe pode me dizer se discorda ou não, é que a escola começou a adentrar esses espaços, e é verdade, adentra muito a família hoje em dia, a partir do momento, lá está aquilo que a Felipe falava no início, que nós, como adultos, começamos a ficar tão dependentes e arraigados numa ideia de trabalho massivo, em que a verdade é que muitos pais não têm tempo, possibilidade de que esses filhos fiquem em casa. Então, é mais fácil. Anda cá dizer olá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olá. Tudo bem? Ai, que fofo. Agora Comendo uma vai embora. maçãzinha. Sim, E sim, que, é e que, verdade. e que e muitas vezes é, né, um processo conjunto de a escola se tornar um depósito para algumas famílias de crianças e depois começar a adquirir enfim, características de responsabilidade que muitas vezes, concordo contigo, adentram num ambiente em que a escola não deveria estar. E que muitas famílias ainda são capazes de fazer e outras não. Então, existe uma discussão hoje em dia muito grande, né, sobre quem é que educa, é a família ou é a Uhum. escola, essas coisas. Então, eu acho realmente que a gente vive, ai, coisa fofa, é, nessa dicotomia complicada, efetivamente. Mostrando uma massa. E aí, Filipa, só para acabar, gostei muito da nossa conversa. Muito obrigada pela sua Espero que seja disponibilidade. útil. Super, super, fiquei mesmo muito feliz, acho que, enfim, muito rica. Queria saber se a Filipa quer me dizer alguma coisa que eu não perguntei, que não foi abordada, se fica à vontade. E Ok. peço desculpa, mas fui para outras. Imagina, não, ótimo, ótimo. Eu acho que vai me gerar várias questões também de discussão, ótimo, maravilhoso. E te parabenizar, assim, porque eu sei que isso não é fácil, de vários sentidos, assim, né? Tanto a dedicação extrema que existe nesse modo de vida mesmo, como a Felipe falou, um amor que com certeza também é muito grande, assim. Então, parabéns de verdade e que vocês continuem esse trabalho lindo que está acontecendo na vossa família, assim, de verdade.
Obrigada eu. Vou pausar a gravação. Isso fica na minha drive e pronto. Enfim,